ou não investir no IPO do Nubank? Eis uma grande questão. Recentemente o Nubank anunciou oficialmente que vai entrar na Bolsa de Valores. Assim, você pode se tornar sócio de um pedacinho do Nubank. Se você, inclusive, quer ver o passo a passo, caso ainda não tenha feito, de como você pode ganhar um pedacinho do Nubank de graça, eu vou te mostrar nesse vídeo. Se vale a pena ou não entrar no IPO do Nubank, como também se eu vou investir no IPO do Nubank com o meu dinheiro, colocando também as vantagens e desvantagens de você entrar no IPO do Nubank. É tudo isso o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Inclusive, se você quiser fazer uma reserva para participar do IPO do Nubank, como que você pode fazer isso? Meu nome é Isaac Dias, esse aqui é o canal Finanças em Dias. Nubank, um banco brasileiro que já é a 7ª maior startup do mundo. Na sua última rodada de captação, teve uma avaliação de 30 bilhões de dólares e foi liderada por ninguém menos do que o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett. O Nubank conta com mais de 40 milhões de clientes nesses seus 7 anos de vida desde o seu surgimento e principalmente atua aqui no Brasil, como também em outros países da América Latina. Basicamente surgiu com sua missão de acabar com os maiores dinossauros do sistema financeiro brasileiro, ou seja, os famosos bancões, através de uma avalanche de inovação, tecnologia e sem burocracias. Mas afinal de contas, Isaac, o que é um IPO? Um IPO nada mais é do que a primeira vez em que uma empresa vai ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores, num ambiente em que você pode se tornar sócio de grandes empresas, ou seja, adquirir ativos que pode gerar caixa, dinheiro para você com a distribuição dos seus respectivos lucros. E a partir dessa primeira listagem na Bolsa de Valores, você consegue ter participações de pedacinhos dessa empresa, como se você imaginasse um pedaço de pizza, que ela inteira pode ser 8 pedaços, 10 pedaços, você vai fatiando em pedaços menores para você ter uma fatia pequena daquela pizza inteira de participação. Você pega alguns mini pedaços. Isso seria um IPO. Só que, para que uma empresa faz um IPO? Para captar mais recursos, ou seja, para obter mais dinheiro para continuar fazendo novos investimentos, ou seja, alavancar, aumentar o seu processo de crescimento ao longo do tempo. Antes, o Nubank captava dinheiro, pegava dinheiro com recurso de pessoas que não estavam na Bolsa de Valores. Era grandes fundos de investimentos para poder continuar sua expansão de crescimento contínuo, porque ela é a 7ª maior startup do mundo e um dos maiores bancos brasileiros, que inclusive, que a gente vai ver mais na frente, vai sair realmente com a valorização em relação à sua precificação maior que todos os bancos brasileiros. Também pode servir para a saída de investidores que já fizeram rodadas de investimento ao longo do tempo no processo e no momento enquanto startup. Você está aqui no Brasil, você não vai receber uma ação diretamente, inclusive por aquele programa que eles estão oferecendo ações de graça, porque você recebe uma BDR. E o que é uma BDR, Isaac? Uma BDR nada mais é do que espelho de ações americanas. E por que o Nubank decidiu fazer um IPO fora do Brasil se a gente tem a nossa bolsa brasileira? Porque lá tem muito mais dinheiro do que aqui e muito mais investidores, então fica muito mais fácil ela conseguir captar um montante maior de dinheiro, de recursos para poder financiar seus projetos de expansão para novos investimentos. Então, por conta disso, ela escolhe os Estados Unidos para fazer. Não diferente de outras empresas como o PagSeguro, o próprio Banco Inter, que abriu capital aqui na Bolsa de Valores brasileira, mas que agora vai migrar para os Estados Unidos, muito fundado nesse ponto de captar mais recursos para fazer seus investimentos. Uma coisa que você deve tomar atenção é porque os IPOs, geralmente, ele acaba escondendo algumas coisinhas, porque uma empresa, ao longo da sua trajetória, principalmente as empresas que necessita bastante de dinheiro, bastante de recursos para fazer novos investimentos, acontece que ela utiliza muito do dinheiro que ela recebe para todo instante estar fazendo investimentos, e geralmente isso não se retorna em lucro, porque
Nesse momento, o foco dela é adquirir cada vez mais clientes para que se encante com a plataforma, para depois esses clientes começarem a gerar uma receita maior dentro da plataforma do Nubank. Isso faz com que, quando está se aproximando do IPO, que é a primeira vez que aquela empresa vai abrir seu capital na Bolsa de Valores, eles façam com que uma determinada maquiagemzinha, algum ajustezinho ali que não costumava realizar, para, quando está se aproximando do período de IPO, gerar algum lucro ou algum valor mais vantajoso para atrair novos investidores, que inclusive fez parte desse processo no último trimestre aqui do Nubank. O resultado Brasil, que foi divulgado, foi de lucro, em que a empresa ao longo do tempo só dava prejuízo, mas a gente vai ver um pouco mais isso a respeito das vantagens e desvantagens. O Nubank também vai oferecer BDRs de graça, e uma coisa muito importante, além das BDRs de graça, que são espelho de ações americanas aqui, você vai poder também reservar mais BDRs pelo próprio aplicativo do Nubank no período de 17 de novembro até 7 de novembro. É o período de reserva, e no dia 9, aí sim, pela primeira vez, vai ser negociado para todo mundo que desejar investir na BDR do Nubank, ou abrindo conta no exterior, como o Avenue e Passfolio, para investir diretamente lá na corretora americana. A compreensão que você tem que ter é que isso aqui não vai mudar a tua vida. Não é aquela história que você vai investir seu dinheiro e vai ficar milionário da noite para o dia. Pelo contrário, não invista todo o seu dinheiro, não venda seu carro nem sua casa para fazer esse investimento. O que vai trazer para você um sucesso a longo prazo é uma carteira de investimentos diversificada. Inclusive, assim que a empresa abre o seu capital na Bolsa de Valores, ou seja, através de um IPO, essa empresa não costuma se valorizar tanto assim. Se você pegar uma Apple, uma Amazon da vida, assim que elas abriram o capital na Bolsa de Valores, através de um IPO, elas demoraram anos para realmente começar a se valorizar bastante. E outra, não é porque o Nubank é bastante inovador que você deve levar em consideração que ela também vai se tornar uma Apple da vida, ou empresa como essa da Amazon também, que saíram do prejuízo porque estava naquele período de precisar de capital, precisar de dinheiro de forma incisiva para realizar seus investimentos. Poucos são os casos que realmente se concretizam e conseguem virar um verdadeiro case de investimento, e você tem que se atentar para isso. Considerando as vantagens, é muito importante você entender que o Nubank ele oferece um serviço que é de qualidade para todas as pessoas. Ele está pegando inclusive muitas pessoas que são desbancarizadas e trazendo ela para o mundo financeiro sem burocracias e com muita inovação e tecnologia, que foi o que eu mencionei no início. E conta com mais de 40 milhões de clientes. Então, para rentabilizar, e se conseguir rentabilizar essa base de clientes, ela tem um potencial enorme de aumentar o seu faturamento, como também converter isso em lucratividade. E é um ponto que no último período ela começou a dar lucro, também a gente pode considerar aí como vantagem para você se tornar sócio do Nubank. E o que eu tinha mencionado, a 7ª maior startup do mundo desde sua fundação nos últimos 7 anos, que foi o que aconteceu. Agora as desvantagens. Ao longo da sua jornada, o Nubank tem um histórico gigantesco de prejuízo em cima de prejuízo. Isso faz parte do seu processo de maturação, ou seja, uma empresa que está em constante desenvolvimento e crescimento acelerado, mas você tem que se atentar para essa realidade. O número, apesar de ter um atendimento excelente, o número de reclamações, isso também faz parte do processo de crescimento, é cada vez maior ao longo do tempo, e isso é um outro ponto que você deve se atentar. E a terceira desvantagem está relacionado ao fato de que o valuation, a precificação, na hora que você vai entrar no IPO do Nubank, está avaliado em 50 bilhões de dólares. Isso significa que o Nubank já vale, na verdade, mais do que o Itaú e o Bradesco, que são os maiores bancos aqui do Brasil. Mas o que acontece, e por isso que isso é uma desvantagem? O Itaú e o Bradesco, ambos são bancões que fazem muito dinheiro e ganham muito em cima dos seus clientes. O que eu quero dizer ganham muito em cima dos seus clientes? Tem uma lucratividade muito alta. Já o Nubank não apresenta isso, mesmo tendo a precificação chamada de valuation maior que 50 bilhões
Então você está dizendo que hoje o Nubank, com 40 milhões de clientes, que também é menor que a base de clientes desses bancos maiores e com a rentabilidade bem menor, inclusive que o Banco Inter, que também tem problemas de rentabilização de clientes, ele vai bem mais do que todos esses bancos. Então isso é um ponto que você deve se atentar e colocar na sua ponderação de risco para investir o seu dinheiro. O que que eu considero? Nesse valuation de 50 bilhões, eu considero que é muito arriscado eu investir. É muito arriscado eu investir porque está com um valuation muito esticado em relação, se eu for fazer um comparativo aqui, com o próprio Banco Inter, que está mais ou menos na mesma medida em relação ao Nubank. As BDRs de graça é aquela história. De graça até injeção na testa, mas você tem que imaginar que também foi uma grande estratégia de jogada de marketing, porque se hoje, na nossa bolsa de valores, temos menos de 4 milhões de investidores e essas BDRs gratuitas de pedacinhos do Nubank vai ser oferecido para uma base de mais de 18 milhões de clientes, isso significa dizer que ela vai atrair todos os investidores para a corretora Nuinvest, antiga Isinvest, que foi comprada pelo Nubank, e assim automaticamente ela também vai se tornar a maior corretora do Brasil. E que esses investidores, e aí é onde está o pulo do gato, se começarem a fazer novos investimentos, mais receita isso vai gerar para a Nuinvest e vai aumentar também a receita do Nubank. Então isso é uma baita jogada, sem falar que vai mais do que dobrar. Tem um potencial, né? Nem todos poderão aceitar esse pedacinho, mas tem um potencial de dobrar a base de investidores aqui na nossa bolsa brasileira. Sendo assim, para você receber esse pedacinho no Nubank, vai aparecer no seu aplicativo a aba, se você for um cliente que atenda as características, não está inadimplente, fez alguma operação nos últimos 30 dias, é importante você entender que essa BDR que você vai receber vai ficar por um período restrito de 12 meses, ou seja, você não pode fazer nada, não pode vender essa BDR que você vai receber e vai estar também mais ou menos em um preço por volta de R$10 e equivalente a 1/6 da ação verdadeiramente do Nubank lá nos Estados Unidos, ou seja, para você ter uma ação aqui no Brasil de BDR equivalente a uma ação do Nubank lá nos Estados Unidos, você precisa ter 6 BDR, ou seja, por volta de R$60. É assim que vai funcionar. Então, quando aparecer esse marketingzinho no seu aplicativo, você clica em eu quero, vai aparecer uns videozinhos, você continua e na parte de baixo você vai ver também algumas informações, arrasta para cima, clica em eu quero. Quando você fizer isso, você automaticamente já vai estar participando para receber esse pedacinho do Nubank. Nessa parte também, e agora quando você abre o aplicativo do Nubank, já aparece, se tiver no período de reserva, de 17 de novembro até 7 de dezembro, vai ter a opção participar do IPO. Quando você clicar lá, também é só você seguir o passo a passo dentro do aplicativo que você vai conseguir se tornar sócio e ter mais participações via BDR. Lembrando que agora, para você participar do IPO, você tem que desembolsar o seu próprio dinheiro. O que acontece? Eu não invisto em IPO geralmente, principalmente porque um valor mínimo de investimento é por volta de R$3.000, o mínimo de reserva. Mas, ao observar, esse IPO, especificamente as BDRs do Nu, vai ter um valor mínimo de R$30. Então eu recebi as BDRs de graça, eu me inscrevi para receber as BDRs de graça e o meu objetivo não era investir nesse período de reserva, mas como eu fiquei sabendo dessa informação que vai ser um valor a partir de R$30 que você já pode fazer reserva, estou considerando e pretendo fazer um valor de investimento que equivale a 1% do total de patrimônio que eu tenho investido na Bolsa de Valores, como um valor que eu estou investindo, entendendo que tem um alto risco de eu perder todo esse dinheiro, mas para eu me expor para ver o que acontece. Por isso que eu estou dizendo, isso aqui não é um investimento que vai mudar a sua vida. E entendendo que se você vai fazer algum tipo de investimento desse, é um investimento de altíssimo risco. É válido salientar também que se você se cadastrou para receber a BDR do Nubank, você vai ter que declarar o seu imposto de renda em 2023. Não em 2022, mas sim em 2023. Sabe por quê? Porque R$1 na Bolsa de Valores
você já passa a ser obrigado a entregar sua declaração anual, aquela que é feita em 2023, referente a todos os acontecimentos do ano de 2022. Se você quiser saber todo o passo a passo para declarar o seu imposto de renda, acessa no videozinho que está aqui aparecendo no i de Isaac. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários se você vai investir ou não no Nubank, vai se tornar sócio do Nubank para receber esse pedacinho do Nu. Como também, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui, ativar as notificações e curtir esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é útil e entrega para cada vez mais pessoas. Hashtag Simbora Investir, coloca aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!